Todos muito bem-vindos. Nos espaços de câmbios, estaremos prontos aqui para a anotação. Faremos aqui um comentário sobre a ficha técnica do nosso palestrante William, PY2 Golf November. Muito grato pela presença, William, desde já, por ter aceito o convite, sempre gentil, sempre delicado aí com as atividades da repetidora. Nós agradecemos aí mais uma vez a você, todos os palestrantes, pela exímia forma de colaboração de todos vocês aí. Alô, William, PY2 Golf November, prefixado desde 1969, com o primeiro prefixo de Papa Yankee 2, França, Espanha. Depois para a classe B, Papa Yankee 2, Golf Lima Kilo, em 1971. Após classe A, desde 1980, como Papa Yankee 2, Golf November. William, PY2 Golf November, construiu o primeiro transmissor de AM, amplitude modulada com 15 watts e duas 6L6, em 1968, usando o esquema da apostila do curso por correspondência Instituto Monitor. Primeiro contato desde São Paulo, capital, até Paraguaçu Paulista, em 39 metros. Atividades principais do PY2 Golf November, William, de 1970 ao ano 2000, são as principais atividades SSB e HF, comunicações via satélite da série Oscar em VHF, UHF e HF. Em 1991, foi fundador da Associação Paulista Rádio Pacote, que chegou a ter 1.200 usuários no estado de São Paulo, na rede de rádio pacote em velocidades de 1.200, 9.600 e 19.200 bounds. 1995, implantou a base antártica Comandante Ferraz, sistema de uplink e downlink de rádio pacote via satélite para o envio e recebimento de mensagens via e-mail na então rede acadêmica internet. Ano 2000 até hoje, utiliza modos digitais em HF e VHF. Em 2009, iniciou atividade em reflexão lunar em VHF na banda de 2 metros, SSB em HF e com experimentação em SDR, rádios definidos por software. Está aí a apresentação das principais atividades do nosso colega palestrante, rádio palestrante desta noite, PY2 Golf November, colega William, com a palavra. Venha daí, William, para nossa satisfação. Papa Yankee 2, Tango Golf Lima, com muita emoção, escuta o nobre colega. Gostaria de saber se está saindo bem. Silvio, boa noite a todos. Perfeito, William. Ótimo sinal. Parabéns, muito boa sorte para você. Estamos todos ansiosos, atentos, na expectativa. Mais uma vez agradecido pela sua gentileza, pela sua lhaneza em estar conosco aqui oferecendo mais um incentivo para o repetidor, e nossa nobre causa desta vez é a doação de um forno micro-ondas ao Hospital Amaral Carvalho, Hospital do Câncer da cidade de Jaú, estado de São Paulo. Grande abraço, boa sorte e parabéns mais uma vez. PY2 Golf November, com a palavra PY2 Tango Golf Lima e todos os colegas emocionados na tua escuta. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, grato aí pela paciência. PY2 Golf November, transmitindo desde Pardinho, próximo aqui da Castelo Branco. E é um prazer muito grande
estar podendo falar com vocês sobre reflexão lunar, principalmente desmistificando um pouco essa modalidade que está ao alcance de praticamente qualquer pessoa que já possua uma antena direcional e um rádio de VHF SSB. Muito bem, vamos começar falando sobre a reflexão lunar. O nome já diz alguma coisa, mas vamos fazer um histórico rápido para que vocês saibam como que nasceu a reflexão lunar, ok? Muito bem, em 1943 e 1944 já havia umas experiências na Alemanha de equipamentos de radar em 564 MHz, e um belo dia eles transmitindo o sinal de radar, os pulsos, onde estava apontado o radar, e eles notaram que 2,5 segundos depois estava aparecendo uma assinatura na tela, e eles constataram que era a reflexão da Lua, ok? Então esse foi o primeiro contato registrado, onde pulsos foram enviados por um radar na ilha de Rügen, fazendo as experiências. Esse foi o primeiro contato, e logo depois da guerra, os americanos, com o projeto Diana, começaram a usar a Lua como sistema de comunicação, mesmo porque não precisava propagação, bastava apontar as antenas com sinal bastante forte, e eles faziam principalmente contatos de radioteletipo com o Havaí. Muito bem. A reflexão lunar, ela então nasceu praticamente da área militar, mas logo em 1953 nós tivemos alguns americanos, né, o W3GKP e o W4AO, né, que começaram a fazer em janeiro de 53, se não me engano, eles fizeram o primeiro contato em 144 MHz, usando algumas antenas IAGs e um amplificador de 1000 watts. Muito bem. Como é que funciona a reflexão lunar? A reflexão lunar funciona da seguinte forma. Usando o princípio da reflexão nos corpos celestes, né, todo corpo celeste reflete luz, reflete ondas de rádio e tudo mais. E a Lua não poderia ser diferente. A Lua tem aproximadamente 3.456 km de diâmetro, ela gira em torno da Terra em distâncias que variam de 350 a 405 mil quilômetros de distância. Então a gente sabe que o perigeu e o apogeu da Lua tem uma pequena variação, ok? A Lua demora 28 dias para percorrer sua órbita em torno da Terra, e a gente sabe também que o albedo da Lua, albedo é o coeficiente de reflexão. O coeficiente de reflexão da Lua está em torno entre 12% e 7%. Então, basicamente é o seguinte, toda a irradiação que chegar de luz ou de ondas de rádio que chegar na Lua, entre 7% e 12% vai ser refletido, né? Refletido para todo o espaço e também refletido na direção do sinal que foi transmitido. Então, isso serve de base para a gente fazer o QSO. Muito bem. A Lua, então, como eu disse, ela fica a mais ou menos 350 quilômetros de distância quando ela está mais próxima, né? A gente sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, o caminho de ida, a onda de rádio demora um segundo e pouco para chegar na Lua e mais 1 segundo e pouco para voltar. Então, em média, a gente fala que 2,5 segundos é o tempo que a gente escuta o próprio eco, ok? Agora, a atenuação, vocês imaginam, a gente tem que percorrer, esse sinal de rádio tem que percorrer 770 mil quilômetros, mais ou menos, né? Então, a atenuação, né? A atenuação nesse caminho
é enorme. Para a gente ter uma ideia, a gente perde entre 250 e 300 dB no caminho. Então a gente tem que usar uma potência razoável se quiser ouvir alguma coisa, ok? Então a gente sabe que fazer reflexão lunar é uma coisa que a gente tem que superar algumas barreiras. Mas graças a Deus, essas barreiras podem ser superadas hoje facilmente com a tecnologia, e é isso que nós queremos falar aqui para vocês. Muito bem, então, no passado, quando nós dispunhamos somente de contatos de CW, SSB, o radioteletipo, né? Ouvir os sinais no ouvido era muito complicado. Então, as estações inicialmente tinham que ter potências enormes, né? Antenas gigantescas para que pudessem ser ouvidas, né? O nosso amigo e grande incentivador da modalidade, o PY2BJO, que o diga, hein? Ele, como um pioneiro da reflexão lunar no Brasil, ele usava uma parabólica de 9 metros de diâmetro, né? E amplificadores de alguns quilowatts para poder ouvir alguma coisa de retorno. E hoje em dia, graças às tecnologias digitais, nós podemos fazer isso com muita facilidade. Então, você aí que tem uma antena elementos YAG, ou duas antenas de 10 elementos, ou duas de 7 elementos, e 100 watts de potência, já consegue fazer contatos via reflexão lunar. Basta que você aponte as suas antenas para a Lua, você instale no seu computador um software que permita fazer a modalidade digital, que é o reflexão lunar, que de JT65B, né? Tem o Dr. Joey Taylor, né? Que é um grande, inclusive, entusiasta da modalidade, está sempre ativo. Então, hoje em dia, você com pouca potência e um pouco de paciência, você consegue já ouvir as estações mais fortes. Vamos ver então, como eu fiz o meu primeiro contato. Era julho de 2009. E eu, muito entusiasmado já pelas conversas com o Júnior Torres de Castro e outros radioamadores muito ativos na reflexão lunar, como o PY2 Bravo Sierra e outros, né? Eu apontei a minha antena, um conjunto de antenas do fabricação pelo Horta, duas YAGs de 7 elementos, que estavam na polarização vertical. Eu virei para a Lua, coloquei um pré-amplificador de baixo ruído na linha da recepção, né? E liguei um 60 watts. E qual não foi a minha surpresa quando eu comecei a decodificar uma chamada de CQ na Lua em JT65. Eu não queria acreditar, porque eu nunca imaginei que duas antenas de 7 elementos fossem suficientes. E eu arrisquei a responder os sinais digitais do colega e eu consegui efetivamente fechar o meu primeiro contato com 160 watts, né, e duas antenas de 7 elementos. Então, o que é importante a gente notar é que a gente não precisa aquelas grandes antenas, potências imensas, né? E, vamos dizer, uma estação super cara para poder fazer reflexão lunar. O que acontece, geralmente, é que depois que a gente começa, a gente vai melhorando, aí a gente quer fazer mais contatos e assim por diante, ok? Então, vamos dizer assim, o título lunar
é para justamente mostrar para vocês que qualquer um de vocês aí, com um pouco de vontade e um pouco de paciência, vai conseguir fazer os contatos sem muita dificuldade, desde que hajam estações transmitindo na Lua com uma reciprocidade grande. Naturalmente, esses contatos que eu fiz foram com estações muito grandes, estações que trabalhavam com alguns quilowatts e antenas muito grandes. Então, eles conseguiam pegar aquele radioamador pequenininho no Brasil. E foi uma grande alegria, ok? Então, essa primeira parte que eu gostaria de colocar para vocês, para que vocês saibam que qualquer um, com um pouco de vontade, pode começar a fazer a reflexão lunar. Muito bem. Posteriormente, eu quis aumentar o número de contatos, né? Então, a gente quer colocar um rotor de azimuth, de elevação. Depois você quer fazer o rastreamento automático para a Lua, porque a Lua vai se mexendo e a Terra se mexendo, e você quer apontar para a Lua, né? E fazer um contato melhor com estações menores também, né? Então aí você vai colocando amplificadores, pré-amplificadores menores, de águas. No número de contatos foi a utilização da tecnologia do rádio definido por software para copiar as estações. Então eu vou explicar para vocês como foi feito isso. Em 4 antenas IAGs de 9 elementos, cada uma delas tem 5 metros de comprimento, são 4 antenas de 9 elementos na vertical e 4 antenas de 9 elementos na horizontal. Como elas ficam na mesma gôndola cada uma, são 4 conjuntos de antenas, né, que estão 4 na vertical, 4 na horizontal. 4 antenas na horizontal entram em um pré-amplificador de baixo ruído, e as outras 4 antenas na vertical ou horizontal seguem em outro pré-amplificador. Então nós temos 2 conjuntos, polarização vertical e horizontal. Uma entra num pré-amplificador e vai para um rádio definido por software. O outro conjunto de antenas, né, que está no mesmo boom, tudo, vai para outro rádio definido por software. E esses rádios definidos por software, que foram montados por mim mesmo, usando o kit, o conhecido kit da SoftRock para VHF. Então, a única coisa que eu alterei no kit foi colocar o oscilador, né, o sincronismo de um dos receptores no outro também. Então, eles seguem a mesma base de tempo. Então, esses 2 sinais entram no software, num software especial, chamado LINRAD, que recebe a polarização vertical e horizontal em um computador, e desse computador segue via broadcast, via rede, para um outro computador que pega esses 2 sinais, tanto da vertical quanto da horizontal, e soma vetorialmente, matematicamente, esse sinal é somado, e com isso eu tenho uma recepção, vamos dizer, muito, muito boa. Então, com isso, eu consegui dar uma performance muito melhor ao receptor, que é justamente o nosso calcanhar de Aquiles. Bom, eu espero que até aqui esteja mais ou menos compreendido. E eu salto o PTT se alguém tem alguma pergunta a respeito. Puxa vida, ou está todo mundo entendendo tudo ou não está entendendo nada, né? Bom, muito bem. Então, para recepção, o sistema com 2 receptores SDR resolveu. E na transmissão, como eu também queria fazer contatos com estações médias e pequenas, eu tinha que aumentar a potência irradiada, né?
Então, o meu conjunto de antenas tem 20 dBds de ganho. Isso significa o seguinte, o meu sistema de antena amplifica 100 vezes a potência do linear, né? Então, eu resolvi construir um linear com válvula, com uma 8877, que o Meinrad conhece muito bem, e eu construí um linear, né, que com bastante potência, né, ele dá aí um pouquinho, dá em torno de 1000 watts, né, então a gente tem 1000 watts vezes 100, nós temos 100 kW irradiados para a Lua, e o sinal que volta é suficiente para que estações medianas, né, estações que estejam com 2 ou apenas ouçam bem. Anos que eu tenho lunar, eu tenho conseguido falar com muitas estações do exterior que usam somente 300 watts e uma antena de 10 elementos. Várias vezes eu pude fazer isso utilizando o que a gente chama de ground gain, que é o ganho de terra quando a Lua está mais ou menos a 20 graus de elevação. Ok? Muito bem. Então, a gente sabe que a reflexão lunar, assim como qualquer atividade no radioamadorismo, dá para se ir melhorando a cada dia, né? Hoje eu já consegui fazer contato com 53 países e já tenho mais ou menos 1.400 contatos feitos, sendo que desses, mais ou menos 450 são contatos iniciais. É uma alegria muito grande, porque a gente troca QSL verdadeiro, né? A gente recebe cartão, manda cartão, e é sempre muito gostoso a gente poder receber um cartão de alguma estação. Por exemplo, hoje mesmo eu fiz um país que eu não tinha, que é o Senegal, onde um grupo de radioamadores holandeses e alemães foram tirar férias lá justamente para colocar o Senegal no mapa da reflexão lunar. Ok? Então, a reflexão lunar, ela nasceu vamos dizer, das pesquisas militares, migrou para o radioamadorismo, e depois que a tecnologia digital tomou conta, vamos dizer assim, o sistema foi se desmistificando, e hoje, vamos dizer assim, uma estação com 100 watts e uma boa antena YAG de 10 ou 12 elementos já consegue fazer os seus primeiros contatos, ok? Microfone para quem quiser fazer alguma pergunta. Por exemplo, será que na lua cheia funciona melhor? Será que quando a lua está escura, será que funciona? E vocês fiquem à vontade, porque eu também tive todas essas dúvidas. Boa noite, PY2 MDB, o Delta, Meinrad. Nos testes que você fez, eu gostaria de saber qual a potência mínima que você consegue fazer a reflexão lunar, a mínima aí, ok, William? Olha, a potência mínima que eu consegui ouvir os meus próprios ecos foram com 300 watts, ok? E esse conjunto de antenas de 20 dBds. Ok, William. QSL total, então 20 dBds a 300 watts, né? Mais 20 dBds irradiados aí, somados, né? Ok, muito interessante aí, porque na realidade, por ela ser uma superfície, um refletor, né, tem que ter um certo nível de potência para o sinal poder subir e descer de volta, né? No mínimo aí, ter uma sensibilidade boa, mas muito legal, viu, William? Ok, Meinrad, é isso mesmo. Agora, eu fiz um contato com um alemão, ele estava lá com 300 watts e uma antena de 12 elementos, uma antena horizontal, estava sem elevação, sem nada. Então, vocês todos aí, por exemplo, eu tenho colegas aí em São Manuel, Botucatu, em São Paulo, que tem antenas
tem 2 antenas de 10, 4 antenas de 7, todos esses colegas já podem fazer reflexão lunar sem problema nenhum, ok, ô Delta? Ok, que a CLT, na realidade, rapaz, eu nunca fiz experimento algum nesse sentido, William. A gente fica com a ideia de que é uma coisa bem mais complexa. Realmente tem um certo grau de exigência, né, todos os padrões, mas pelo que você colocam aí, é uma forma extraordinária de explorar um sistema de comunicação a mais, e também aí não é um bicho de 7 cabeças, né, William? Mas tranquilo, hein? Parabéns aí, tá de bom tamanho. A gente vai ficar ouvindo e aplaudindo você aqui, ok? TY2, MDB, retorna você por aí, ok, William? Ok, positivo. Então a reflexão lunar realmente ela não exige nada espetacular. A única coisa naturalmente que o radioamador tem que ter é um rádio de SSB em VHF, né? Ok? Isso naturalmente não dá para abrir mão, porque é uma exigência mínima, né? Mas a partir do momento que o radioamador tem na mão um rádio de SSB em VHF, aliás, hoje está cheio, né? 706, 7000, e tá cheio, TS2000, está cheio de radinho que faz SSB, aí facilita muito. Então eu gostaria de colocar mais uma vez, abrir o microfone para quem tem alguma dúvida e gostaria de tirá-la, se tiver ao meu alcance, com muito prazer. Ok, ô Demilson, prazer em ouvi-lo, hein? Na verdade é o seguinte, dá para perceber tranquilamente, primeiro, quando você está fora de sincronismo, fica complicado. É uma das coisas que eu não mencionei, mas é importante que quando você inicia um contato lunar, usando a modalidade JT65B, é importante que o seu computador esteja com o horário certinho, né? Horário certinho, a gente chama de... ele tem que estar sincronizado. A gente sabe que o Windows faz isso automaticamente, né? Mas quem faz contato lunar costuma fazer esse sincronismo com uma das universidades da Califórnia, que tem um relógio atômico muito preciso, né? Porque às vezes o nosso relógio brasileiro aqui adianta, atrasa, então a gente usa um mais adequado. Mas isso é necessário porque cada estação transmite exatamente 50 segundos, né? Então é uma transmissão 50 segundos no minuto par, transmite uma estação e a outra responde no minuto ímpar, e assim por diante. E, Demilson, dá para sentir perfeitamente o Doppler, viu? Dá para sentir o Doppler perfeitamente, né? Que às vezes chega em VHF, às vezes eu noto que dá para... ele pula até, se eu não me engano, 200, 300 Hz, principalmente quando a gente está fazendo um QSO via Lua, como eu fiz com a ilha de Guadalupe outro dia, eu fiz um contato via lunar com a ilha de Guadalupe, e por um acaso entrou também uma troporefração, né? Uma transequatorial. Então eu consegui fazer um contato lunar e paralelamente eu via o sinal Doppler do contato terrestre, ok, Demilson?
Perfeitamente, ele mostra assim, ok? É bem fácil de ver. Então, na verdade, quando a gente começa a fazer os contatos de reflexão lunar, tem uma série de detalhes que a gente acaba passando por cima, porque o que a gente quer mesmo é fechar o QSO, né? Mas à medida que a gente vai tomando conhecimento do software que está usando, etc., a gente vai descobrindo uma porção de coisas. E na verdade é o seguinte, o radioamador que começa a fazer reflexão lunar, ele começa a conhecer um pouco de astronomia, né? Quando a Lua, por exemplo, passa na frente daquela constelação das Pleiades, a gente começa a ouvir muito ruído interestelar que atrapalha a comunicação. Quando a Lua está mais ou menos na frente do centro da nossa galáxia, né? A gente percebe também que aquele massivo buraco negro irradia uma quantidade de RF que também atrapalha um pouco. Então, na verdade, é o seguinte, o radioamador que começa a se dedicar à reflexão lunar, ele acaba se interessando também um pouquinho por alguns fenômenos e algumas áreas da física e da astronomia que são muito interessantes, né? E radioamador gosta do que é difícil e não o que é muito fácil. Não é verdade, ô Silvio? Certeza, William, PY2 Golf November, PY2 Tango Golf Lima. William, fantástico. Eu estou recebendo a confirmação aqui de PO2 Tango Mike Tango, Irineu. Há milhares de colegas acompanhando aqui essa reunião. E eu perguntaria a você, William, qual a época ou período ou estação do ano melhor para os contatos ou comunicados na reflexão lunar? PY2 Tango Golf Lima, Silvio Mazeto São Manuel, a escuta de PY2 Golf November, William Pardinho. Muito boa pergunta, Silvio. Na verdade, a Lua descreve uma órbita em volta da Terra a cada 28 dias, né? Então, a gente percebe que a Lua às vezes aparece de dia, às vezes aparece de noite, às vezes aparece um pedaço do dia, um pedaço da noite. Na verdade é o seguinte, quando a Lua está aparecendo, ela está visível, seja ela, vamos dizer, visível mesmo, Lua crescente ou Lua nova, ela estando, vamos dizer, acima do horizonte, você sempre consegue fazer o contato. É claro que existem atenuações devidas ao apogeu e o perigeu, né? Quando a Lua está mais distante, né? Que às vezes a pessoa acha que a Lua descreve um círculo certinho em volta da Terra. Não é bem assim, não. A Lua descreve uma órbita levemente elíptica em torno da Terra. Então, quando a Lua está mais próxima da Terra, nós temos aí um ganho de 2 dB e meio na comunicação. Muito bom. É quase o dobro, né? Então, quando a Lua está mais próxima, a gente fala melhor. Quando não existe nenhuma constelação ou corpo celeste que está justamente no apontamento da sua antena, irradiando muito, a gente também pode estar prejudicado. Então, se, por exemplo, como eu havia falado, se a Lua está na frente das Pleiades, né? As Pleiades é um repositório de RF. Então, a gente percebe que o sinal fica débil, né? Tem muito ruído junto, então é complicado. Então, Silvio, na verdade é o seguinte, a Lua apareceu no céu, você está com o rádio na frente dele, você vai falar. Ou mais fácil ou mais difícil, mas sempre fala, viu, Silvio? William, PY2GN, muito grato aí pelo esclarecimento, William, e permaneço aqui na arquibancada aqui, apreciando aí e admirando aí essa verdadeira aula de cultura que nós estamos recebendo nessa noite aqui pela repetidora, ok? Muito grato, William, por enquanto. PY2 Delta Vitor, William. Oi, Libardi, prossiga, meu caro. Primeiro, parabéns, William, pela palestra. E antes dos parabéns pela palestra, parabéns pela sua trajetória no radioamadorismo aí. É um prazer poder
ter um colega como você entre nós. Segundo lugar, agradecimento por você ter feito reflexão lunar com Fox Golf 4 Kilo Hotel naquele final de fevereiro do ano passado, que de lambuja eu consegui trabalhar ele em tropo em SSB. Então, em 144.200. Então eu te agradeço. É um agradecimento por você fazer reflexão lunar, porque para quem não faz, acaba sobrando aí uns contatos interessantes, né, William? Segundo lugar, eu queria te fazer uma pergunta em relação a como é que você coloca a importância dos QSOs em SCAD, né? Os QSOs marcados para reflexão lunar. Tem importância você fazer o schedule ou muitos dos QSOs que você fez foram assim, sem schedule, sem marcação, William? Adiante. Excelente pergunta, Mário. Excelente pergunta. Na verdade é o seguinte, existe na internet 2 sites que são obrigatórios. Um site é um site que é vamos dizer assim, é um chat de quem faz reflexão lunar, né? É um site onde você entra e todo mundo que está experimentando a reflexão lunar costuma entrar nesse chat. E nesse chat, o sujeito fala assim, ó, vou fazer CQ em tal frequência. Então, você entrando nesse chat, você já sabe o grande número de colegas que já está lá fazendo a chamada. Então, não é um voo cego, como era antigamente. E agora tem um outro, viu, Mário? Tem um outro site que chama-se Live CQ. É www.livecq.eu. E ele mostra também exatamente quem está fazendo a chamada geral e em que frequência, ok? Então fica muito fácil hoje a gente achar a gente chamando e para você não fazer um voo cego. Agora, uma coisa, Mário, que eu queria te dizer é o seguinte: quando a gente usa o SDR, como eu estou usando, o SDR, ele captura a banda inteira da reflexão lunar. Então, esses 2 receptores definidos por software que eu estou usando aqui, eles abarcam os 100 kHz usados pela reflexão lunar. E ele decodifica todos os sinais presentes. Então, eu ouço todas as estações que estão chamando geral e posso escolher a frequência que eu vou entrar. Conseguiu pegar um pouco, Mário? Positivo, William, perfeito. Era sempre uma curiosidade que eu tinha em relação à reflexão lunar, era em relação aos... Eu imaginava que tinha que ser, porque senão fica complicado, né? Então você me clareou isso aí. E, bom, o SDR, não tem o que dizer. Eu costumo fazer uma comparação que o SDR acrescentou um sentido aí pro radioamadorismo. Porque o radioamador normalmente só tinha o ouvido, né? Até apareceu o SDR. Quando apareceu o SDR, a gente ganhou um sentido, que é a visão, né? Porque cheiro não tem no radioamadorismo, gosto também não tem, né? Então a gente trabalhava com um sentido só até o SDR, que era a audição. Agora a gente trabalha com a visão. Então, realmente é uma revolução o SDR. Muito obrigado pelas informações aí, pelas explicações, William. E mais uma vez, parabéns pela tua atuação dentro do radioamadorismo. Um grande abraço. PY2GN e PY2 Delta Vitor. Ok, positivo, hein? Bom, é isso mesmo. A tecnologia digital permite que o computador ouça, né, sinais 100 vezes mais fracos do que o nosso ouvido humano consegue captar, né? E isso por enquanto, porque provavelmente a tecnologia vai evoluir mais ainda, ok? É isso aí. Abro mais uma vez o microfone aí para quem quiser fazer alguma pergunta ou tiver alguma dúvida, né, a respeito da reflexão lunar. E estou às suas ordens, prossigam.
PY2GN, eu queria agradecer a ilustre presença, o Júnior, em nome do Júnior aqui do PY2BJO, que está conosco aqui através do Ecolink, o chefe Gerardo, o Lima União 1 Eco Yankee Fox, PY4MU, PY2GFO, PO2NOF, PO4 Lima Alfa Uniforme. Tem uma lista tão grande de vários patrulheiros, radioamadores, radioescotistas, né? A PO2 Lima Eco Victor, a PY2 Romeo Eco Yankee, enfim, são várias anotações aqui. A toda a sala de conferência Liberdade, que acopla aí o Distrito Federal de Brasília, quase toda a parte de Minas Gerais, são mais de 12 repetidoras ecolinkadas em Minas, que é um vasto o mundo do Ecolink, não dá para saber quem nos está nos ouvindo, né, pelas repetidoras, links de todos esses locais que estão, esses radioamadores abnegados, né, com seus links e repetidoras. Ok? Então, em nome do Júnior aqui, do PY2BJ, que está sem microfone, o microfone está acoplado lá na Cantronic, né, nos modos digitais dele, então ele tem um pouco de dificuldade de entrar aqui via microfone, por não ter uma segunda placa-mãe, uma segunda placa de som, não é? Então ele não tem como entrar pelo Ecolink, mas na próxima terça, com certeza ele estará conosco. Então eu agradeço a sua gentileza, a sua disposição, né? E a todos os colegas que estão aqui ecolinkados, indistintamente, né? E convidando-os todos para a próxima terça-feira, a partir das 20 horas, estaremos aqui também no YouTube, né? Lá pelo Projeto Ícaro, através do PY2UEP, né? O streamer lá que está bastante visitado e acompanhado por aqui. Só não consigo acompanhar o SDR, hein, William? Você deve estar aberto por aí? E depois dá uma olhadinha para saber quantos colegas estão por aí. Ok? PY2GN, Botucatu, pelos contrafortes da Cuesta, PO2 Tango, Mike Tango e Diniel. Não, William, depois eu queria fazer uma pergunta para você também, é PO2 Yankee Eco November Avaré. Yankee Eco November, prossiga. É um prazer. Ok, William, boa noite para você, muito obrigado pelo espaço aí, já parabenizando você também pela excelente explanação sobre a reflexão lunar. William, a minha pergunta é simples, viu? Em relação, nós temos aí o JT65, temos esses sistemas digitais que, como diz, né, a gente consegue ter aí contato, ouvir sinais aí muito abaixo aí do piso de ruído, né? Me diz uma coisa, você conseguiu já ter experiência de fazer reflexão lunar no modo de CW sem precisar estar utilizando o sistema de transmissão digital? E se conseguiu, como é que foi? E me diga mais uma coisa, a questão disso. Será que existe alguma influência também de propagação? Teria dias melhores que você consegue sinal melhor? Ou o sinal é sempre aquilo? Ou existe uma possibilidade de ter, tipo assim, uma melhora do sinal, uma propagação melhor, dias melhores de propagação ou não? Ou é sempre o mesmo sinal? Ok, William? Devolvo aí para você a palavra, PO2 Yankee Eco November, de volta para você e PY2GN. Ok, PO2 Yankee Eco November, PY2GN. Na verdade é o seguinte, eu com o meu sistema aqui eu consigo ouvir CW sim, de estações fortes, né? Eu nunca transmiti em CW, porque o meu sistema aqui, do jeito que ele está, eu não consigo fazer a transmissão em CW, porque já está tudo amarrado aqui no computador. Mas é a segunda fase. A segunda fase eu quero fazer o CW, porque eu já tenho, vamos dizer assim, força suficiente para dar reciprocidade aos colegas de CW, né? Mas vou fazer só com estação grande, né? Bom, e quanto à propagação, né, que é mais ou menos o que o Mário havia perguntado também, na verdade é o seguinte, existem momentos, horas, que, vamos dizer, são vários fatores que afetam a propagação, né? Porque a gente sabe que o VHF
passa pela ionosfera tranquilamente, né? Ela não existe um problema em atravessar a nossa atmosfera com em VHF. Então, o fenômeno de propagação para a Lua é rotação de Faraday, né? O próprio envolvimento do giro das polarizações, né? Que a gente não sabe exatamente como a polarização vai chegar, né? No destino, mesmo porque ela vai ser refletida na Lua, né? E o problema do ruído estelar, né? O ruído solar. Dependendo onde a Lua está, você vai ouvir os sinais melhor ou pior, né? Então, como eu havia dito, se a Lua estiver próximo das Pleiades, você vai ouvir pior, porque as Pleiades emitem tanta onda de rádio que a sua recepção fica suja. É como um chiado no HF, ok? Então você não ouve o sinal com tanta clareza, né? Ao passo que tem momentos que a Lua está na frente de lugares bastante limpos do nosso firmamento, então a gente recebe o sinal refletido na Lua, é bem fraquinho, mas não tem nenhum ruído a mais que atrapalha. Será que conseguiu captar um pouquinho o Yankee Echo November? Não, perfeitamente. Eu tinha dado uma saidinha rápida aqui, que eu tive que atender o portão ali. Talvez eu não tenha escutado ali a pergunta que o Mário tenha feito aí para você, mas 100%. Não, entendi perfeitamente, sim. A questão da estação, então, sua estação tão é preparada, então, quanto para você operar no modo digital, que, logicamente, dificulta menos os comandos. Tranquilamente através do SSB. E quanto à propagação também. É interessante, né? Deve ser meio complicado, né, William, em dias e em temporadas de setembro a março, né, que nós temos um problema lá de ionização, né, de alta ionização aqui em cima do Brasil, de modo incomum, né, de propagação. Talvez nesses dias, às vezes, seja meio complicado devido a bolhas ionosféricas, alguma coisa assim. Nesse período do ano, que talvez atrapalhe um pouco, né? Bloqueie o sinal, né? Como se diz aí. Em modos comuns aí, o sinal atravessa normalmente, né? Agora, em épocas aí determinadas do ano aí, em equinócio, talvez, devido aos problemas de bolhas, né? Ionosféricas, essas coisas, talvez seja dificultoso mais o contato. Mas deu para compreender aqui perfeitamente. Muito obrigado, viu, William? Ao espaço aí, e mais uma vez, parabenizo aí. E continuamos aqui na escuta, ok? PY2 Yankee Echo November, PY2 GN Pardi. Ok, positivo. E uma coisa muito importante, né? É que o que mais dificulta o contato, às vezes, são as estações, que entram no segmento da reflexão lunar, né? O segmento usado para reflexão lunar vai de 144 e 100 até 144 e 200, o pessoal costuma entrar até 160. Então, muitas vezes aqui no interior, a gente depara com estações que insistem em usar modos de FM nesse segmento. Isso é uma coisa que realmente atrapalha bastante, né? Ou alguma repetidora que espalha demais, também é complicado, né? Mas enfim, isso tudo não tem problema nenhum, desde que você use um horário bom para você fazer essa modalidade, ok? Seja de dia, seja de noite, e as bolhas ionosféricas não costumam atrapalhar não, viu? Graças a Deus. A única coisa que atrapalha mesmo é o Mr. Faraday. Este sim é o que tem a maior influência. Porque muitas vezes a gente está falando com estações que não tem polarização circular. Por exemplo, a minha transmissão, eu transmito em polarização circular. Então, se o sujeito está do outro lado do mundo, com antena vertical, horizontal ou oblíqua, para mim pouco importa, porque eu estou transmitindo circular e ele vai me receber bem, né? E como eu recebo via
SDR com polarização adaptiva, que é o nome correto, também não tem problema. Então, hoje em dia, a tecnologia vai substituindo as dificuldades e a gente vai conseguindo fazer mais e mais contatos, ok? Muito bem. Deixo mais uma vez com você, Silvio, para a coordenação e me coloco à disposição. William, muito bem. Se você me permite, William, eu teria mais uma pergunta, uma dúvida, e muito embora acho que você já havia comentado, a potência mínima, eu não sei se você já trabalha com potência mínima, que é 300 watts, ou se é necessário 300 watts para os comunicados. William, eu não entendi bem essa informação aí. Se você já seria suficiente essa potência, ou se você pelo menos já começa a trabalhar nessa carga de transmissão. Bom, basicamente é o seguinte, Silvio, se você tiver duas antenas de 7 elementos, como eu tinha no início, duas antenas de 7 elementos, sem rotor de elevação e 160 watts de potência, eu fiz 20 QSOs, antenas de 7 elementos comuns e 160 watts e um pré-amplificador de baixo ruído, que foi a única coisa extraordinária que eu usei. Com isso eu consegui fazer 20 contatos com estações poderosas naturalmente, ok? Eu era fraquinho, mas do outro lado tinha boa reciprocidade, ok, Silvio? William, muito grato aí. Eu permaneço aqui a rever aqui, à sua disposição. Muito bem, senhores. Eu agradeço a todos a atenção. A minha intenção de falar, desmistificar um pouco a reflexão, é porque nós precisamos colocar o Brasil no mapa, né? Nós temos muito poucos radioamadores hoje fazendo reflexão lunar, muito poucos, né? Nós precisamos ter mais gente. Para vocês terem uma ideia, países com o porte do Brasil, né? Países pequenos, inclusive como Polônia, Croácia, Sérvia, né? Países pequeninos, tem uma quantidade de pessoas fazendo reflexão lunar imensa. Então eu acho que a minha ideia maior mesmo é fazer com que pelo menos um ou dois dessa turma imensa aí se anime para fazer uma experiência. E se vocês tiverem alguma dúvida, ok, eu estou às ordens. Meu e-mail é muito fácil, é PY2 Golf November, número 1, PY2GN1, @gmail.com, ok? Terei o máximo prazer em indicar, informar, em ajudar, caso necessário, para que vocês pelo menos ouçam os sinais lunares, que vai dar muita alegria para vocês. Muito bem, Silvio, eu acho que então vamos considerar encerrado, já que não há mais perguntas e a gente se coloca à disposição ainda. William, muito bem, PY2 Golf November, PY2 Tango Golf Lima. Então tá aí. Mais alguém gostaria de aproveitar a oportunidade dessa aula magna que nós estamos tendo nessa noite aqui pela repetidora, essa oportunidade única, essa oportunidade aí, uma oportunidade aí muito interessante, que nós aqui agradecemos a PY2 Golf November. Então mais um espaço de câmbio, caso não tenha, William, a gente permanece à sua disposição caso para o encerramento. Então abrindo o espaço de câmbio para mais alguma pergunta. Me permite?
Escultura, venha daí. Ok. Primeiramente, meu boa noite ao William, a todos que fazem parte dessa rodada e também aos corujas diários do Paraíso, que temos bastante. William, me perdoe porque você já comentou, mas eu estava com HT e não consegui anotar. Em qual a frequência? É 144 e 100 a 144 e 200, parece que você falou, hein? Eu vou tentar fazer uma rádio escuta por aqui, ok? William PY2 Golf November, PY2 LDK Duran Samuel. Ok. O Duran, esses sinais entre 144 e 100, normalmente até 144 e 160, que é onde o pessoal se reúne, você vai ter que usar um software, né? Você baixa aí da internet o software WSJT, né? Whisky Sierra Juliette Tango, e você configura para o modo JT65B, porque naturalmente você vai ter que ligar o alto-falante do seu rádio, né? Na entrada da placa de som, porque o sinal é visível, né? Ele vai ser visível no espectro e você vai sintonizar colocando o filtro em cima do sinal. E esse software já tem, inclusive, um help em português, então não tem problema. Você vai ver que você vai ter uma bela surpresa de poder ouvir os colegas chamando, né? E pelo site LiveCQ, que é o www.livec, Lima Índia Victor Echo Charlie Quebec.eu, Echo Uniforme, www.livec.eu. Você entra primeiro nesse site, você vai ver quais as estações que estão chamando, geral, e qual é a frequência, para que você possa colocar o seu rádio. E aí fica bem fácil, viu, Duran? Ok, positivo, William. Retorna LDK para GM Duran Samuel ou GM Pardim. Ok, é o centro, anotado por aqui, viu, William? Vou tentar, hein? Estou bastante curioso dessa experiência e com certeza vou tentar por aqui, ok, William? Graças, tudo entendido, hein? E aproveitando já essa oportunidade, te parabenizo, hein? E te agradeço por mais essa noite e essa aula aqui que realmente foi excelente para Samuel e para todo o Brasil por aqui, ok, William? Grato mais uma vez e uma boa noite. Bom, a gente sabe que todo radioamador que quer ter sucesso na sua carreira de radioamador, de desenvolvimento, precisa comer a temoia sempre. A temoia é a fruta que eu produzo aqui no sítio Paraizinho. Estamos em plena colheita, viu, Odemilson? Se você vier aqui, você vai poder comer a temoia do pé, ok? A temoia é uma fruta espetacular. Para a mulher, ela ativa a produção de colágeno, elastina, ajuda a mulher a ficar bonita. E para o homem dá aquela forcinha, é considerado o Viagro. Vocês sabem que o Viagra é azul e dá dor de cabeça. A temoia é verde, é natural e não dá dor de cabeça nenhuma. E o efeito é dobrado. Você sabia disso, Silvio? A temoia tem 250 dBd de ganho, William? A temoia é um linear daqueles com 20 dBd, sim senhor, Demilson.
Ok, PY2UEP, PY2GN. Desculpem a brincadeira, gente, mas é porque vocês estão muito sérios. Demilson, o software que eu uso é o MAP65, hein? Chama-se MAP65 porque é um software para uso com os dois SDRs, ok? Mas se você vai usar um rádio comum, você usa o WSJT no modo o WSJT no modo adequado, ok? Positivo. O MAP65 é também desenvolvido pelo Joe Taylor, né? Pouca gente sabe, mas o Joe Taylor como eu havia mencionado, o Prêmio Nobel de Física, é radioamador. Ele ganhou o Prêmio Nobel, acho que nos anos 70, né? Pelo desenvolvimento, pela descoberta de alguns quasares, né? Quasars. E como ele se especializou em sinais débeis, ele criou essa modalidade, ok? Usar o computador em prol da comunicação via Lua. E pasmem os senhores que os alemães fizeram há 2 anos atrás a comunicação, a reflexão venusiana, hein? Eles já conseguiram fazer a primeira reflexão em Vênus. A reflexão certificada, homologada, não foi um QSO, o eco venusiano. Usaram uma antena de 45 metros de diâmetro para o planeta Vênus e fizeram os primeiros testes na Alemanha de reflexão num outro regolito planetário, ok? E o JT65 é JT por causa de Joe Taylor, né? Exatamente. Ele resolveu fazer aí uma abreviação do CAUM-JT, né? Que já é a inicial do nome dele. E ele é uma pessoa que... O pessoal que gosta de SSB e CW na Lua, alguns não gostam muito dele. Mas nós que usamos o JT adoramos, porque senão nós nunca íamos fazer. É isso aí. Muito bem. Tá aí, William, você é o carro-chefe hoje aqui, hein? Você é o carro-chefe. Tem mais alguém tem mais alguma pergunta? Deixa um espaço de câmbio aí. O 2 OST. E Fred, prossiga por aí então. Ok, muito grato, viu? Boa noite, William. PO2 OST, Fred. Rapidamente aí, queria dizer para você que fiz uma ginástica enorme aqui para conseguir acompanhar a tua palestra. E como disse aí o Dr. Mário, parabéns, a gente fica muito orgulhoso aí de tê-lo conosco, viu? Eu acho que a grande virtude aí da escolha das palestras aí pelo Silvio esse ano foi que os temas são temas de maior facilidade de compreensão, né? E eu me sinto plenamente satisfeito aqui com o que você expôs, viu? Parabéns. Minha humilde opinião aí para você, viu, William? Um abraço. Obrigado, Fred. Fico muito feliz aí com os seus comentários. E como eu já disse anteriormente, o que eu gostaria é de despertar
em vocês, né, que gostam do radioamadorismo, a experimentação lunar, hein? Traz muita satisfação. O QSO lunar é considerado o DX mais difícil que existe, né? É considerado o DX mais sofisticado, vamos dizer assim, é a pérola mais difícil de se conseguir no radioamadorismo. E hoje em dia, graças a essas modalidades digitais e as antenas hoje que são muito bem elaboradas por software, né? A gente sabe que as antenas de VHF hoje elas têm um ganho enorme, né? Muito ganho, são antenas que a gente sabe que dá para ouvir um quality. Então a gente quer incentivar essa moçada nova e gente madura também. Usem as suas antenas de VHF. Eu tenho visto aqui no interior tanta antena direcional de VHF e cada vez que eu olho, né, mesmo aqui em Partinho, tem 1 ou 2 colegas com antenas direcionais, eles podiam estar fazendo reflexão lunar, pelo menos ouvindo. É muito fácil, né? Basta saber o que põe, qual software e tal, pronto, já resolve, né, ô Fred? Positivo, viu, William? A gente é um assunto que a gente vê que é de fácil assimilação, né? E pode ser que o que está faltando realmente é isso aí, essa sua orientação muito oportuna, né? E a gente cria uma expectativa em todos nós, né? Então, realmente, parabéns para você mais uma vez, viu, William? Valeu a pena a ginástica, viu? Ok, Fred, positivo, hein? Tá bom, eu fico feliz com isso, hein? E quem sabe um dia dá para colocar aqui um web SDR, né? Um web SDR na reflexão lunar para que os colegas possam copiar os sinais com uma certa facilidade e ver o que é, né? Porque quando a gente começa, a gente nem sabe que cara que tem esse sinal, né, Fred? É um risco, é 2 riscos, é pontinho, como é que é, né? Então, isso fica muito interessante. Quem faz JT65 em HF já tem uma boa ideia, né, Dr. Demilson? Ok, bom, Demilson, você é um dos poucos amigos que eu tenho que é cientista, né? Você realmente é o homem que nos ajuda aí, ajuda todo o estado de São Paulo e Brasil, né? Mantendo esse radar aí em funcionamento perfeito. Então, todas as informações que você tem, que você comenta, é sempre muito bem-vinda, viu, Demilson? Aliás, Demilson, como estamos de projeto Ícaro, hein? Vamos soltar mais um balãozinho? Vamos pôr um balãozinho que chega na Lua? Será que chega, Demilson? Vou botar um foguete, viu? Deixa eu dar um pitaco aqui, já que está aberta a coisa. E a radioastronomia? Eu sempre tive bastante curiosidade, né, William, em relação à radioastronomia. Está bem ligado, né, a essa, vamos dizer assim, ao mesmo sistema de antenas e tal. Você já teve alguma experiência em radioastronomia, William? Bom, na verdade as experiências que eu tenho em radioastronomia são as interferências que eu recebo dos astros
que prejudicam a minha reflexão lunar. Então a minha experiência é até mais ou menos, porque eu já conheço uma porção de astros que são bastante barulhentos, viu, Irineu? Sim, dependendo da órbita dos astros, não é? Ele vai causar uma imagem no espectro aí, é mais ou menos isso, define essa ele reproduz uma imagem no espectro, seria mais ou menos isso? Emitidas pelos astros, né? Os astrônomos sabem que determinadas frequências, quando fazem a assinatura do tem mais ondas de rádio nessa frequência, as que pulsares pericas, mas os astros realmente pela Ok, Y2GN, Botucatu, P2 Tango Mike Tango, mais ou menos eu entendi, né? É um pouco mais complexo. Eu creio que pelo tamanho dele ele faça uma... Né? Nós temos, acho que, uma forma de onda, né? E o astro deve ter também uma forma de onda irradiada, né? Característica em função de que você mesmo mencionou. Os gases que eles queimam, enfim. Mais ou menos eu não entendi. Mas eu gostaria muito de aprofundar aí, na radioastronomia, né? O Júnior, o PY2BJO, que teve oportunidade aí de estar presente nas gigantes antenas, né? Que fazem parte aí dos observatórios, etc. O Demilson, você teve a oportunidade de antena de longo alcance nesse quesito aí de radioastronomia, Demilson? É isso aí. Eu já sabia de Júpiter, mas gostaria de ouvir, hein? Então é só pegar Júpiter no horizonte, né, meu caro Demilson? Não precisa nem estar uma direcional. Saber a frequência e saber a assinatura do sinal, né, ô Demilson? Qual será o sinal que a gente capta, né? Qual será a largura, qual é o jeitão dele? Mas eu acho que isso é fácil de descobrir, não é? Com certeza, nós temos aí uma pena que o Lima União 1 Eco Yankee Fox mandou um abraço para você, ele trabalha na área lá em Atibaia, ele estava por aí, né, ele é chefe do grupo escoteiro do ar lá, né, o pessoal trabalha muito na radioastronomia lá, os jovens, né, e etc. Nós vamos ter ainda a oportunidade de ir lá conhecer, hein? Marcar um dia aí. Duas coisas que eu gostaria de fazer aqui, né? E a gente poderia, no jantar, resolver isso, né? No dia 30, né? Tem dois locais muito importantes aí. Um deles eu já tive o privilégio, gostaria muito de voltar e retornar. Inclusive ele tem lá a plataforma de lançamento de foguetes, né? Mas não é...
como é que é a plataforma de lá, mas é bem interessante. Chama CEL, Centro de Estudos do Universo de Brotas, né? Bem interessante, quem gostaria de, né, quem tiver curiosidade de ver, né, esse observatório, um observatório maravilhoso, né? Que fica em Brotas, e chama CEL, hein? O NOLA, o Pensilão 2, Roma, poderia conseguir uma visita pra gente lá. Já fez isso graciosamente no passado, né, na rodada da Teleenergia, e eu tive o privilégio de estar lá com vários colegas radioamadores, família e tal, os jovens, nos acompanhou. Muito legal, uma visita bastante importante. O Roma consegue com muita facilidade lá. Mas o Lima União aqui também a visita, né? A gente não, graciosamente, num dia propício, né, para todos os colegas, de conhecer o observatório lá de Atibaia, é muito legal. Ok, Denilson, uma boa pedida, né? Lembra que a última nós fizemos também através do PY2 Papa Tango Fox. Ele deve estar escutando aí de Jaú, nosso amigo Paulo, né? Ele tem amizade lá com os dois navios lá da Barra Bonita. Nós fizemos um almoço também, lá na rodada da Teleenergia. Você estava junto, né? Eu acho que você estava presente, né, Demilson, quando foi aí em Águas Quentes de Piratininga. Você estava junto isso já tem algum tempo, né? Quando foi feito esse último encontro da rodada da Teleenergia em Águas Quentes de Piratininga, PY2 OEP, PO2 Tango Mike Tango e Nil. O Júnior mandou avisar o seguinte, hein? Que o efeito do Júpiter é como as ondas do mar, ele escreveu aqui, viu, William? Ah, que tá vendo? Como as ondas do mar. Deve ser aquele furacão gigante que tem lá, né? Que tá há centenas de anos virando lá, aquele vórtice. Né? Coisa de louco, como as ondas do mar. Bem lembrado, hein, Júnior? Muito obrigado. Puxa vida, o Júnior foi a pessoa que me entusiasmou para a reflexão lunar, hein? Quando eu vi aquela estação dele uma vez lá em Aldeia da Serra, meu Deus do céu. Ele fez na força bruta, né? O Júnior conseguiu na força bruta mesmo. Muita antena, muita potência. Uma coisa de louco. Parabéns, né, Júnior? Bom, senhores, a conversa tá boa, mas eu tô com fome, eu vou jantar. Agradeço muito a presença de todos, a oportunidade que o generoso Silvio Mazeto
sempre proporciona para as pessoas divulgarem, né, aqui na repetidora um pouquinho do radioamadorismo, tá bom? Deixo contigo, Silvio. Ouça um câmbio aí de cada um e vamos cuidar aqui da vida, tá bom? PY2TGL, a palavra. Ok, muito bem. PY2GN, PY2TGL. O William e colegas que estão aqui neste momento, é simplesmente fantástico o número de colegas que estão acompanhando essa nossa reunião aqui pela repetidora, viu? Tá? Parabéns a todos vocês, o nosso muito obrigado. E antes de passarmos aí para o encerramento, William, eu peço aí a você somente mais um segundinho apenas. Nós temos aí o PY2 Delta Vitória, Delta Vitor, o Mário Libardi de Botucatu. Gostaria aí de passar uma mensagem para todos nós que estamos aqui neste fenomenal assunto e aproveitando principalmente o incalculável número de participantes. Tá ok? Eu passo então para PY2 Delta Victor, Mário Libardi de Botucatu, PY2TGL, e após eu farei então o encerramento. Adiante, Mário. Aqui, Silvio, PY2TGL, todo esse grupo, essa noite aí espetacular aqui na repetidora Princesinha da Sorocabana, que a gente não quer que acabe, né? Da próxima vez o William podia jantar antes de começar a palestra, né? Para ele não ter que ir embora, né? Acho que seria o ideal, viu, William? Então é o tipo de encontro radioamadorístico que a gente não quer que termine, né? Então isso é sinal que é muito bom, né? Então tá de parabéns o Silvio pela organização, o William pela brilhante palestra, pelo brilhantismo que ele tem como radioamador e como cientista também, a gente pode dizer. E o brilhantismo de todos que estão na frequência, colaborando com as perguntas, com os comentários. Então é uma maravilha, né? Muito bom. Isso aí que deixa a gente animado para continuar sendo radioamador, né? Mas o que eu tenho para dizer para vocês é bem rápido. É uma novidade que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. É uma conquista que a Labre Federal conseguiu para todos os radioamadores. Então eu gostaria de, aqueles que ainda não conhecem ou ainda não foram informados dessa novidade, eu gostaria de transmitir essa novidade que é bem fresquinha, que saiu hoje no Diário Oficial. Então a Labre Central conseguiu da Anatel que durante as comemorações, ou durante o transcurso, né, da Copa do Mundo FIFA 2014, todos os radioamadores brasileiros poderão utilizar um indicativo especial nas suas comunicações via rádio, sem a necessidade de pedir a licença de funcionamento especial, tampouco pagamento de taxas para a Anatel. E isso vai ocorrer no período de 12 de junho a 13 de julho de 2014, que é exatamente o período da Copa do Mundo. Então todo radioamador licenciado está autorizado a usar o indicativo especial. E qual seria esse indicativo especial? É o indicativo em que você duplica, você coloca mais uma vez o número que seu indicativo tem. Por exemplo, o indicativo é PY2DV. Nesse período, se eu desejar, de 12 de junho a 13 de julho, se eu desejar nas meus comunicados, eu posso utilizar o indicativo PY22 Delta Vitor. Tá? Qual que é a importância disso? O prefixo PY com 2 números é um prefixo bastante raro. E é um prefixo, e existe no mundo do DX, no mundo das comunicações, colegas que caçam esses prefixos raros, né? Então é uma oportunidade que nós temos de, além de divulgar a Copa do Mundo que está acontecendo no nosso país, a gente tem a oportunidade de poder disponibilizar para colegas do mundo inteiro
um indicativo, um prefixo raro e que até então não havia sido ainda outorgado pela Anatel. Então é muito simples, é apenas nos contatos, os colegas que desejarem utilizar esse indicativo especial estão autorizados, independentemente de classe. Classe A, classe B, classe C. Apenas duplica o número, tá? Por exemplo, o Mário da Água Nova seria PU22 Mike Alpha Fox. O Silvio P seria PY22 Tango Golf Lima e assim por diante. E o William poderia aproveitar essa deixa e fazer uns contatos de reflexão lunar utilizando esse indicativo especial, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. A única recomendação que é feita pela Labre é que esses contatos feitos com esse indicativo especial, quando forem feitos em DX, seria interessante os radioamadores terem um QSL impresso para poder confirmar esses contatos, porque nós temos que sempre lembrar que nós estamos representando o nosso país. Então, se o radioamador decidir por utilizar esse indicativo especial, que ele tenha em mente que ele vai ter que ter um QSL impresso, não precisa ser uma impressão sofisticada, mas uma impressão básica, para poder responder aos colegas que com certeza vão solicitar esse QSL de confirmação. Apenas isso, Silvio. Tem mais alguns detalhezinhos, se alguém quiser alguma outra informação, eu estou à disposição. Para vocês terem uma ideia, já disponibilizei no QRZ.com o meu indicativo especial que eu vou utilizar, PY22 Delta Vita. Se vocês quiserem dar uma consultada no QRZ.com, já está lá disponível PY22 Delta Vita, que eu usarei nesse período da Copa do Mundo. Obrigado, Silvio, pelo espaço e pela possibilidade de poder informar os colegas aí. PY2 TGL, PY2 Delta Vita. Mário, PY2 Delta Vitor, PY2 Tango Golf Lima. Muito grato, Mário, pela novidade, pelas informações por aí, viu? Muito bem. Vamos lá então, aproveitando a oportunidade, comentando que os palestrantes, durante o mês das comunicações, que estão aqui colaborando pela PY2KGL, a repetidora Princesinha da Sorocabana, frequência de 145-250 MHz, estarão concorrendo ao sorteio de um aparelho de DVD gentilmente oferecido pela repetidora, ok? Esse sorteio se dará em público no próximo dia 31 de maio, sábado, às 20 horas, durante o jantar de confraternização aqui em São Manuel, no restaurante Portal Gaúcho. Lembrando mais uma vez também que a repetidora Princesinha da Sorocabana, que é a PY2KGL, qual nós estamos por ela nesse momento, está ofertando um forno micro-ondas ao Hospital do Câncer da cidade de Jaú, estado de São Paulo. Muito bem. A noite está muito gostosa e, William, não dá vontade de nós deixarmos a frequência. Eu gostaria de pedir para você, para nós ficarmos aqui a noite adentro, viu? Mas eu sei que você tem que jantar, você também tem que se alimentar aí, né, com esse corpinho bastante elegante. Nós vamos dispensá-lo aqui nessa noite. E ao mesmo tempo, agradecendo a sua gentileza, né, dessa gigante aula de cultura que você gentilmente nos ofereceu, deixando aí os seus afazeres, o seu lazer, e que muito nós somos agradecidos pela sua valiosa, indispensável e sempre colaboração. Muito grato, William, por ter aceitado o nosso convite. Quando nós contactamos contigo, você foi prontamente solícito e abraçou aqui a causa do mês das comunicações, ok? Resta-me agradecer aí a sua valiosa colaboração, essa gentileza sua, e dizer-lhe que nós estamos mais uma vez muito gratos a essa indispensável participação sua. Deixa cair. Bem, esse comando da repetidora, na sua vez, o William PY2 Golf November, foi fantástica, foi brilhante, e nós temos aqui que simplesmente
deixar muito bem claro que nós ficamos muito gratos a você mais uma vez. Muito grato mesmo, ok? Lembrando a todos que a nossa próxima rádio palestra ocorrerá no dia 13 de maio, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, com o tema Mistérios das Ondas Curtas. Ok? Repetindo, Mistérios das Ondas Curtas. E o comentarista é o nosso colega Cristiano Borim, Papa Uniforme 2, Uruguai, Canadá, Brasil, da cidade de Boracéia. Convidamos a todos, mais uma vez, e agradecendo também a todos os links, ao Ecolink e a todos os colegas que estiveram interligados conosco nessa noite. A todos vocês, muito obrigado. Fiquem com Deus. Encerra PY2. Tango Golf Lima, Silvio Mazeto, São Manuel, com um forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Ok, eu agradeço PY2GN, agradeço a todos. Muito obrigado. E espero encontrar vocês muitas vezes aqui pelo repetidor. E foi um prazer muito grande, gente. Qualquer coisa, não hesitem, solicitem. Ok. Obrigado pela dica do 22, gostei, viu? Ok, meu boa noite a todos. PY2, LDK, Duran, São Manuel. Grato, William, até mais, boa noite. Algumas câmeras HD na estação espacial. Então, se vocês entrarem no site da NASA, vocês vão lá em ônibus espacial, vocês vão ver que tem um link em Ustream, e tem um link para vocês verem a estação espacial girando em torno da Terra a 27 mil km por hora. São imagens maravilhosas. Recomendo a todo mundo. Ok, boa noite a todos. PY2, LDK. Grato, William, boa noite, até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Um abraço de PU2OST. Parabéns, William. Ok, William. Muito legal a palestra dessa noite. Parabenizando você aí pelo palestrante. Também aí dando os parabéns ao Denilson de Bauru, tá bom? Que também está monitorando. Extraordinário, hein? Isso daí permitiu que muita gente, amigos nossos aqui, inclusive que não é radioamador, rapaz, o pessoal estava acompanhando lá no YouTube, hein? Ok, Denilson, parabéns aí também pelo link, né? E o SDR também de Pardinhos aí, viu, William? Perfeitamente, hein? 100%, ok? Boa noite a todos, PY2, Mike Delta Bravo, ok? Main Rádio de São Manuel. Ok, positivo, Main Rádio. Muito bem, eu que agradeço a presença de vocês, desejando a todos uma noite. E como o Silvio falou, né? Silvio, você também tem um porte avantajado, né? E a gente precisa manter o nosso formato redondo. A todos. Boa noite a todos. Obrigado aí, William, pelas palavras. Eu vou comer mais até mói agora, hein? PU2, Uruguai, Canadá, Brasil, Forte 73 a todos. Vai com calma, tá? Parabéns aí pela disposição. PU2, Mike, Alfa Fox, Mário, São Manuel. Obrigado, Mário. Um abração. Alô, Brasília, Papatango 2, Golf Lima, Luiz Ronaldo, as coligadas aí do Ecolink. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Boa noite a todos. Grato pela presença de vocês todos aqui, pela o pessoal da Liberdade aí, de todas
conferências conectadas. Boa noite a todos. Final de semana abençoado para todos aí da Princesinha da Sorocabana. 145-250, uma rádio que traz cultura. E eu acho que o VHS deveria ser feito só disso, tá? Não vou estender muito meu QSO, por estar na posição NTI, mas estou correndo atrás da legalização. Boa noite, um forte abraço a todos. E, por favor, algum amigo transmita também o meu forte abraço a P2, Lima e Yankee Alfa, da Lorena, pela cidade de São Manuel, a capital da música sertaneja, nossos queridos, do Link de Novo. E tudo de bom para todos, e bastante paz e saúde, e para todas as famílias. Tá? Uma boa noite, um forte abraço. Zé Antônio, pela cidade de Boituva, Terra Tapa, capital do paraquedismo. Uma boa noite, um forte abraço. Me perdoe a falha. Ok, boa noite. Essa de P2, Romeu Charlie Lima. Parabéns, William, aí pela sua explicação. Foi muito interessante. Estava aqui as explicações, ok? Um abraço para você. Parabéns aí, viu? Parabéns ao Silvio também e a todos os radioamadores aí. Uma boa noite. Vice-prefeito de São Manuel, hein? Parabéns, William, um forte 73, belíssimas palavras de Papai Yankee 2, Papai Japão América. Mais uma vez aí, surpreendendo a todos aí. E parabéns ao Silvio aí, proporcionando aí essa magnífica evento aí que está acontecendo na Princesinha de Sorocabana. Um forte 73 a todos. Então a todos vocês aí, o William, Pablo, anotado aqui, Pedro também, boa noite, um abraço. Muito bem, sou um colega de Boituva, deixa eu anotar aqui na lista aqui de presença, poderia voltar a repetir o indicativo, o que é real, por gentileza? Oi, boa noite, um forte abraço. Amigo, eu estou na posição de NTI, por isso não estendi o QSO, porque eu tenho certeza das situações que a repetidora pode sofrer. Então, só estou aqui, José Antônio, por Boituva, tá? E agradecer o espaço e os meus respeitos aos mantenedores da repetidora e um forte abraço a todos, tá? Forte abraço a todos, porque essa repetidora traz cultura. Eu acho que o VHS tem que ter feito isso. Eu estou correndo atrás das minhas vizinhas e logo em breve eu volto a falar com os amigos, tá? Uma boa noite, um forte abraço, me perdoe a boa falha. E Zé Antônio, um abraço aí para você também, viu? Muito grato aí pelas palavras. E o repetidor é mantido aí por todos os radioamadores aqui que estão sempre habitando esse canal. Muito bem. E qualquer coisa que precisar, entre em contato conosco, viu? Se você quiser receber o material também, mala direta da repetidora, todos os colegas aqui que estão poderão anotar aqui o e-mail da repetidora, aqui de São Manuel, a repetidora. O e-mail é o seguinte, radioamadores, tudo junto, viu? .com.br, ok? Mais uma vez, então, repetindo, aos colegas que desejarem manter contato ou receberem correspondências, receberem notícias da repetidora, cadastrem-se, ok? Vou repetir então o e-mail, contato@encontroradioamadores.com.br. Grande abraço a vocês todos, muito boa noite e estejam sempre aí ligados com a repetidora, um ambiente de cultura, um ambiente de lazer e um ambiente de amizade. Um grande abraço a todos vocês. Da Y2 Tango Golf Lima, Silvio Mazeto, São Manuel, agradecendo aí a presença e até logo mais. Obrigado, Silvio.
e me perdoem a solicitação na função NTI, tá? Estou correndo atrás e já anotei aqui, tá anotado, viu, Silvio? Tá? Um forte abraço para toda a família, bastante saúde e paz. E essa repetidora 145-250 é cultura, porque eu ando corujando aqui para aprender, né? E estou muito satisfeito. Eu acho que o VHS, Silvio, tinha que ser tudo feito dessa forma. Uma boa noite, um forte abraço. E assim, desculpa mais uma vez, e os meus agradecimentos aos mantenedores da repetidora. Forte abraço.